E aí, marxo-keynesianos, meu nome é Alisson e eu sou um anarcocapitalista. Antes de começar realmente o assunto do vídeo, eu quero falar para as pessoas que estão perguntando o que eu digo no começo do vídeo, e aí marxo-keynesiano é uma mistura de duas correntes de pensamento econômico, que são os marxistas e os keynesianos. Basicamente, é todo o mainstream econômico hoje em dia, ele é marxo-keynesiano. Você tem um peso tipo, sei lá, 60% keynesiano, mais uns 40% de marxista ali misturado nos pensamentos, e dá esse bolo de cocô. Mas enfim, eu quero falar hoje sobre a dificuldade que os anarcocapitalistas têm de ter conversas simples com as pessoas. Por quê? Desde 2013, quando teve aqueles protestos por causa dos 20 centavos, e depois o pessoal descobriu que realmente não tinha nenhum sentido naqueles protestos, eles só estavam querendo quebrar as coisas porque estavam incontentes com as paradas, mas não sabiam nem deixar explícito o que é que eles queriam. Desde aquele momento, desde aquele ano, as pessoas deixaram de falar 100% sobre futebol e passaram a falar 50% sobre futebol e 50% sobre política. Só que a maioria das pessoas que fala sobre política, nem gosta de falar sobre política. Só que é um assunto que tá tão em alta, tão em moda desde 2013, que as pessoas se acham meio que no dever de, às vezes, conversar sobre política. E aí tu senta pra ter uma conversa normal com alguém, e aí a pessoa chega pra dizer, olha, e essa política, hein, como é que ela tá? E aí, o que é que você tá achando do Bolsonaro? Não sei. E o Lula preso, hein? Aí, a vontade que tu tem é de começar a gritar que imposto é roubo, o Estado é uma gangue, e a gente tem que destruir o Estado. A vontade que eu tenho é essa, pelo menos é a minha. E eu acho que também acontece com muitos anarcocapitalistas, por isso que eu acho que isso vai servir pra muita gente. Alguns dias atrás, como eu comentei no vídeo anterior, eu tava meio que numa ressaca de leitura. Aí eu peguei a lei pra dar uma conferida, né, em algumas questões lá que eu já tinha visto, tinha muito tempo. E quando eu entrei dentro do ônibus, uma pessoa que era muito conhecida minha, uma professora que eu tive da época do ensino médio, entrou e começou a conversar comigo. Eu digo, olha, realmente, véio, não é pra ler. Porque se fosse pra eu conseguir ler, eu não estaria tendo toda essa dificuldade e ainda chegaria gente pra conversar comigo. Não que eu não goste de conversar com as pessoas, só que às vezes eu prefiro ler. E aí, conversa vai, conversa vem, como é que vai a vida? E aí, o que é que você tá pretendendo pro futuro e tal? Eu digo, não tenho muita perspectiva para o país, eu acho que as coisas vão piorar daqui pra frente. Aí ela né, porque entrou um louco na presidência. Aí já fica acendendo aquela chama. Porque é o seguinte, o anarcocapitalista, ele gosta de debater. Só que ele gosta geralmente muito mais do que as outras pessoas. Tem muita gente que gosta de discutir política. Só que o anarcocapitalista, ele meio que tem esse dever moral, porque ele segue a ética que a maioria das pessoas não segue, que elas sequer conhecem. Sei lá, 1% da população do Brasil deve saber o que é anarcocapitalismo. E tipo 0,0001% deve saber que o anarcocapitalismo não se fundamenta na liberdade, e sim na propriedade privada. Então a gente tem essa grande dificuldade. Porque chega um cara e diz pra tu o seguinte, olha, eu odeio esses políticos, caras, todos eles são ladrões. Aí tu chega e diz, realmente, inclusive eu queria que caísse uma bomba nuclear e todos eles fossem dizimados. Aí o cara vai dizer, eu odeio eles, mas não tanto, assim, eu não chegaria nesse seu nível de radicalismo, sabe? Porque na verdade eles gostam do Estado, eles não gostam dos políticos, só que eles não conseguem diferenciar uma coisa da outra, sabe? E o anarcocapitalista não, ele odeia o Estado e odeia os políticos. Pelo menos os libertários puristas, os anarcocapitalistas de verdade, os puristas brutalistas, odeiam todos os políticos. Eu odeio todos os políticos. Nenhum deles me agrada. Nenhum. Não, mas eu não votei em ninguém. Não gosto de políticos, tenho nojo de políticos. Quando chega alguém pra falar comigo e ele começa a elogiar o Bolsonaro, ou o Lula, ou quem quer que seja, eu já fico com meio um ranço, pra falar uma palavra bem esquerdista, bem lacradora. E me causa um nojo, velho. Eu fico me sentindo até mal. A vontade que eu tenho é começar a dizer, cara, como é que tu pode acreditar que alguém pode controlar a tua vida melhor do que você mesmo? Como é que você pode acreditar nesses caras? Como é que você pode ter esperança que as coisas melhorem vindo do Estado que tanto te prejudicou a vida inteira? As pessoas, sofrem o problema o tempo inteiro e aí elas não conseguem enxergar que o fundamento do problema delas é justamente a coisa que elas mais defendem, que provavelmente é a democracia ou algum tipo de Estado. Tu vê as pessoas sofrendo para pegar ônibus, a culpa é da regulamentação do Estado, mas elas acreditam que o Estado precisa regular. As pessoas têm algum tipo de problema porque não conseguem comprar alimentos suficientes por causa da inflação monetária, por causa da expansão da base monetária. E aí elas dizem, nossa, as coisas estão ficando mais caras, não é mesmo? Era bom que os políticos aumentassem o nosso salário mínimo. Aí você começa a pensar, caramba, as pessoas estão entrando sempre nesse ciclo vicioso. Tem um problema aqui, eu espero que o Estado resolva. Aí o Estado diz, eu vou resolver. Aí todo mundo diz, agora eu vou escolher o meu novo candidato. Aí aquele candidato continua aumentando o problema e as pessoas dizem, olha, realmente dessa vez não funcionou. Mas se eu votar da próxima vez no cara certo, vai melhorar as coisas.
E o anarcocapitalista tem vontade de dizer isso o tempo todo, em qualquer tipo de conversa, que as pessoas comecem a falar sobre política. E olha que eu não gosto mais de falar sobre política, eu não gosto mais de conversar com as pessoas sobre política. Eu gosto de conversar sobre coisas que, tipo, estão totalmente desconectadas da política. Eu gosto de falar sobre coisas tranquilas, coisas boas. Eu gosto de falar sobre um filme, uma série ou alguma coisa assim. Porque quando a pessoa começa a falar sobre política, ele dá meio que o start, assim, na chama do ANCAP, da fúria ANCAP. Aí você tem que meio que se conter. Você não sabe se começa a gritar lá de forma brutalista que a ética é que deve ser seguida, que a democracia é um lixo, que a monarquia é um lixo, que qualquer tipo de Estado, qualquer tipo de minarquia que você possa imaginar são bandos de socialistas. You are bunch of socialists, como disse Mises. E a vontade que você tem é essa, velho, de externalizar toda essa raiva contra o Estado o tempo inteiro. E aí as pessoas chegam e começam a falar sobre política, só que elas acham que você é só mais uma pessoa que acha da política a mesma coisa que ela. Olha, que você não deve ser tão radical, que você não deve ser tão extremista, mas que você deve ter um lado ali e tal. Não conseguem entender que o inimigo é o próprio Estado. Então a gente tem muita dificuldade, pelo menos eu tenho muita dificuldade de conversar com outras pessoas. É por isso que o Rothbard, no Manifesto Libertário, até fala disso, que é um movimento que, como é pequeno, as pessoas se sentem muito solitárias. Por causa disso, elas não conseguem encontrar outras pessoas para conversar sobre isso. Quando eu encontro um cara que é anarcocapitalista, velho, do nada o cara diz: ei, velho, você tá lendo o Democracia, o Deus que Falhou? Aí eu digo: tô lendo, pô, também sou ANCAP. Aí eu começo: vrá, 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 contra o Estado, não sei o que, blá, 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 blá. Eu falo até que às vezes eu não deixo nem a outra pessoa falar. E às vezes também preciso me conter para que isso não aconteça. Porque realmente é uma raiva desgraçada, velho. É uma raiva desgraçada. Eu vejo as pessoas aí preocupadas com político, com o Bolsonaro. Ah, o Bolsonaro tá doente, sofreu uma facada. Ah, e o Lula, não sei o que, tá preso. Tem até um maluco que fez um vídeo aí que a radiação ionizante, que eu nem sei o que é, podia matar o Lula na cadeia. Você para pra pensar no tipo de absurdo esses caras. E aí a maioria das pessoas quer sempre se manter meio em cima do muro ali, porque elas não querem parecer radicais para os outros. Porque elas acham que ser radical é ruim, que ser um extremista é ruim. Eu vou parar aqui para falar uma coisa que eu acho muito interessante, que eu parei para pensar um certo tempo atrás, depois de um comentário que eu vi. Que muita gente acha que o extremismo nunca deve ser considerado. As pessoas nunca devem serem extremistas. Só que nunca já é um quantificativo de extremidade. É algo que nunca vai acontecer. Logo, tu dizer que não se deve levar o extremismo em consideração nunca deve se ser extremista, já é ser extremista, porque você acha que algo nunca deve acontecer. Então você meio que está entrando em contradição aí. Parem para pensar um pouco sobre isso. Se vocês também odeiam o Estado, se vocês também querem conversar sobre como destruir o Estado contra ANCAPs, mas não conseguem, e ficam, caramba, eu queria encontrar um amigo, eu queria, tipo, ter uma roda de 15 amigos conversando sobre as estratégias que a gente vai tomar para fazer a difusão de ideias e tentar destruir o Estado, por fora. Porque por dentro não vai dar, não. Um tempo atrás até fiz um vídeo sobre isso, né, sobre a questão do gradualismo, sabe? A maioria das pessoas, de verdade, elas não gostam de falar sobre política, elas só estão, tipo, condicionadas desde 2013, né, quando foi os protestos, quando intensificou essa questão, elas estão meio condicionadas a dizer: olha, velho, todo mundo fala um pouco sobre política, então eu não gosto muito de política, mas eu vou falar só um pouquinho. Aí ela chega pro ANCAP e começa a falar, sem saber que o cara é anarquista, sem saber que o cara é radical pra caramba, que o cara, tipo, rejeita qualquer interferência do Estado em qualquer coisa. Você tem uma pessoa que diz: ah, eu sou um liberal. Aí você diz: ah, eu também tenho tendências a ser mais liberal, não gosto muito do Estado interferindo em nada. Aí o cara diz: ah, eu também não gosto não, eu prefiro que o Estado interfira o mínimo possível na vida da gente. Eu digo: o mínimo possível é não existir. Aí a pessoa diz: ah, não, aí já é muita coisa, a gente precisa pelo menos ali da segurança, porque a segurança é importante e só o Estado pode prover segurança. Aí a pessoa liga lá naqueles jornais de meio-dia pra almoçar e só vê desgraça acontecendo. É só falta de insegurança, desastre ocorrendo. Você tem os malucos sendo soltos simplesmente porque tem algum tipo de indulto. Você tem psicopatas que seriam totalmente removidos fisicamente. Não só fisicamente, mas punicitariamente. Essa palavra não existe. As pessoas seriam punidas de forma totalmente pesada e provavelmente teriam prisões capitais ou prisões perpétuas para esse tipo de genocidas. Seres abjetos da sociedade. Mas você liga lá a TV para almoçar, vendo os desastres acontecendo justamente por causa do Estado. E assim você continua sempre alimentando o ciclo. Olha, eu preciso do Estado para
resolver esses problemas. Aí o Estado diz, eu vou resolver esses problemas. Aí ele causa o problema, ele aumenta o problema, ele alimenta o problema, aí depois você vai pra TV e começa tudo de novo. É simplesmente o pensamento de gado, o pensamento de manada. E isso gera um desconforto gigantesco em mim e acredito que também em outros anarcocapitalistas. Bom, o vídeo já passou de 10 minutos, já dá pra botar 2 monetizações, então eu vou ficando por aqui. Deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. E as formas de apoio ao canal estão aqui na descrição. Valeu, falou e fui!